tirar. Isso. Fica à vontade. Irmãos e irmãs, estendemos a todos o nosso abraço fraterno, pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que nos mantenha envoltos nessas vibrações ambientes de harmonia, de equilíbrio e de paz. Particularmente, gosto muito deste opúsculo, deste pequeno livro, Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, que tem uma biografia muito interessante, tem toda uma trajetória dentro do catolicismo. Ele fez toda a preparação para o sacerdócio, chegou a radicar-se em Roma, conviveu no Vaticano, conviveu diretamente com o Papa da época e era, desde tenra idade, revelador de uma cultura e uma bagagem espiritual muito grande. Dominava vários idiomas, inclusive as línguas clássicas, o grego e o latim, e tinha uma facilidade para dominar várias áreas do saber, era um grande polímata. E ele acaba descobrindo, ele se distancia do catolicismo, acaba descobrindo o espiritismo, torna-se espírita, publicou várias obras dentro do espiritismo, né? E uma delas, né, que era o seu conjunto de exercícios espirituais, acabou se convertendo no Minutos de Sabedoria, que até hoje é editado, talvez por aquela que seja a principal editora católica do país, que é a editora Vozes. E dentro desse livro, para quem já fez a leitura de todas as mensagens, há um capítulo em que ele faz menção, faz referência direta ao espírito André Luiz. Então nós temos publicado por uma editora católica um livro que serve também ao espiritismo, mas antes de tudo ao processo de espiritualização das almas. É uma obra muito interessante, ele tem uma biografia que vale a pena ser conhecida. Ele tem um outro livro que se chama Técnica da Mediunidade, é uma obra esgotada, rara, não foi lançada novamente porque a família que permanecia católica não autorizou, né, a republicação da obra, e que analisa de forma muito minuciosa, se servindo de conceitos da física moderna, a obra Mecanismos da Mediunidade, psicografada pelos médiuns mineiros Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, de autoria do espírito André Luiz. E é um livro muito profundo, ainda hoje, nós estamos no século XXI, hoje os conceitos da física moderna já se encontram mais didaticamente disseminados, a gente ouve falar com mais frequência na teoria da relatividade, na mecânica quântica, que são os dois pilares da física do século XX, mas na época em que foram escritos, na década de 50 e 60, na época em que o Torres Pastorino escreveu essas obras, esses conhecimentos ainda estavam em processo de consolidação e avanço. Sempre que visitamos alguma casa que abre os trabalhos com o livro Minutos de Sabedoria, sempre gostamos de referir, porque mesmo a família, por uma atitude de incompreensão e contrariando as disposições testamentárias do autor, depois da morte, ele seguiu comunicando-se através de alguns médiuns brasileiros, em particular o médium baiano Divaldo Pereira Franco, ditando todo um livro através da sua mediunidade, chamado Impermanência e Imortalidade, uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira e que, de certa forma, tem a ver com a nossa proposta de fala desta noite, que é a busca da imortalidade. Busca esta
que o homem fez desde sempre. Durante grande parte da sua história, até mesmo inconscientemente, em função da sua evolução socioantropológica, sem se dar conta disso, o homem sempre manifestou no seu comportamento, na sua conduta, na sua cultura, na sua produção religiosa, nos seus rituais, nos seus cerimoniais, sempre manifestou de uma forma ou de outra essa busca por compreender os mistérios da vida e da morte, e essa busca por entender a si mesmo e por entender aquilo que hoje nós chamamos de imortalidade e que é um dos princípios constituintes e fundamentais do Espiritismo. Na base do Espiritismo, não só do Espiritismo, mas de todas as religiões, de todas as correntes religiosas, se encontra esse fundamento do ser espiritual, da sua precedência ao corpo, né? Esse ser existe antes do corpo se formar, através do processo da concepção, da união do espermatozoide com o óvulo ali no útero materno, continua existindo durante e coordenando todo esse processo de desenvolvimento, inclusive todas as fases de desenvolvimento embriogenético. Até se diz em biologia que ali durante as fases de desenvolvimento do embrião se repete todo o processo de desenvolvimento da espécie. Se diz que a ontogênese repete a filogênese, né? E de certa forma é através da exteriorização dos arquivos psíquicos armazenados no corpo espiritual, no perispírito, que se vai repetindo todas essas fases de desenvolvimento até o nascimento. E passamos uma vida inteira aqui e depois que não estivermos mais aqui, esse ser continua existindo, porque ele é imortal. Imortal não quer dizer que existe desde sempre. Imortal não quer dizer isso. Isso é ser eterno. Isso é próprio de Deus. Deus, nós não compreendemos. É aquilo que não está no nosso alcance. É a inteligência suprema, está lá no Livro dos Espíritos. Primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? É a inteligência, causa primeira, na inteligência suprema, causa primeira do universo. Então, a inteligência suprema. A nossa inteligência, dentro dos seus limites, não tem como alcançar a inteligência divina. Deus é eterno. Né? Sempre existiu, existe, sempre vai existir. Isso é o conceito, né, que expressa a palavra eterno. É aquilo que existe sempre. Né? O ser humano não. O ser humano tem uma origem. Do ponto de vista espiritual, essa origem se perde na noite dos tempos. Né? Nós não sabemos como fomos criados. Só sabemos como fomos criados do ponto de vista espiritual, simples e ignorantes, e fomos, através de encarnações sucessivas, nos desenvolvendo até o ponto em que nos encontramos na atualidade. Mas nós tivemos um início. Então nós não somos eternos, porque nós tivemos um começo, somos criados por Deus. O psiquismo divino gerou o nosso psiquismo individual. Nós somos criação divina, mas Deus nos fez imortais. Isso quer dizer que a partir do momento que tivemos origem, não teremos mais fim. Segundo os espíritos superiores, a nossa destinação seria círculos cada vez mais alargados de sabedoria, de entendimento, de compreensão, de amor, de compaixão, né? Alargando, é um processo quase que infinito, alargando ao máximo possível, né? Expandindo ao máximo possível a nossa consciência, no sentido de nos aproximarmos cada vez mais do psiquismo que nos gerou, né? De Deus que nos criou. Quando Jesus
pronunciou aquelas famosas palavras que se encontram nos seus evangelhos: Deus e o Pai, né? Eu e o Pai somos um, né? E que acabou servindo como um dos trechos, né? Uma das perícopes para fundamentar o dogma da Santíssima Trindade, que não aparece em nenhum lugar do Novo Testamento, não há referência a isso. Isso foi uma elaboração teológica posterior, lá dos séculos III e IV da era cristã, quando a Igreja, enquanto instituição, estava se consolidando. Essa expressão, ela é indicativa da união de Jesus com Deus, por ele ser um espírito evoluído, por ele ser o que nós um dia seremos. Estarmos em estado de intimidade com Deus. Imagine o que isso pode significar, né? Jesus estava em constante ligação com a divindade. O seu pensamento estava casado com o pensamento de Deus. Nós nem temos como dimensionar ou entender isso, o que é estar em permanente comunhão com Deus. Mas é o nosso amanhã, é o nosso futuro espiritual. É o que o nosso destino nos reserva, dependendo dos nossos esforços, da valorização das nossas experiências aqui na Terra, do nosso amadurecimento interior, do nosso crescimento espiritual. Mas desde sempre, desde a origem do homem até a atualidade, sempre se buscou compreender esse ser espiritual e sempre se teve a ideia mais ou menos precisa sobre ele. Alguns etnólogos e antropólogos estimam que das 2.500 culturas, aproximadamente, passadas e presentes, todas elas, sem exceção, apresentavam alguma compreensão de um ser superior e a compreensão da existência da alma e da sua imortalidade. Então, através de intuição, através de alguma revelação espiritual, o homem, em todos os cantos do planeta, em todos os tempos e lugares, sempre esteve a par com a sua espiritualidade. No início, enquanto a sua evolução ainda estava nos primórdios, estava nos começos, estava no início, se dava mais por um processo intuitivo. Tanto que, na antiguidade, tanto a oriental quanto a clássica, não existe referência a uma posição materialista de forma coletiva, como existe na atualidade, em que muitos se declaram ateus, se declaram agnósticos, dizem que só existe a matéria e mais nada. E isso é produto da nossa civilização contemporânea, em que um grande número de pessoas coletivamente se autoafirma assim e segue essa posição materialista, que nem se sustenta, porque a própria física moderna hoje avança na direção do invisível. Penetram cada vez mais no campo do microcosmo, num universo que não conseguem apalpar, que não conseguem compreender, que muitas vezes não faz nem sentido, porque a nossa capacidade intelectual e científica ainda está aquém das possibilidades de decodificar de uma forma mais ampla e plena muitos dos mistérios da nossa existência. E as religiões estão aí de forma intuitiva, de forma reveladora, através dos contextos mais diversos, tentando nos conectar ao invisível, à espiritualidade, à eternidade, a Deus. Existe, já que acabamos enveredando para essa área da física, existe um livro muito interessante, possivelmente muitos conheçam, que foi publicado no final da década de 70, início da década de 80, bem na transição, um período muito icônico da história, principalmente da história da cultura recente do nosso planeta, o tal da física, do físico Fritjof Capra.
que é um dos principais pensadores da nova era, tentando conciliar ciência, filosofia e religião, o que o Espiritismo já faz desde as suas origens. Desde que o Espiritismo se consolidou na segunda metade do século XIX, ele já costura essa síntese entre essas áreas tão distintas do conhecimento e do entendimento e da experiência humana das coisas, a ciência, a filosofia e a religião. Nessa obra, Fritjof Capra tenta fazer um paralelo dos conhecimentos das religiões antigas da Índia, principalmente o hinduísmo, o taoísmo e o budismo, com os conhecimentos da física moderna. E impressionam os paralelos que ele estabelece entre algumas citações dos Upanishads e dos Vedas, que são os primeiros livros do pensamento hindu, do pensamento religioso hindu, com muitas das conquistas da física das micropartículas. É um livro que vale a pena ser lido, vale a pena ser conhecido. Não é um livro espírita, mas quem está realmente interessado em compreender o espiritismo não pode evitar confrontar o espiritismo com as outras correntes de pensamento, tanto científicas, quanto filosóficas, quanto religiosas. Nós espíritas não vivemos numa bolha, nós vivemos num universo que é extremamente plural. Nós temos, se não aprendemos, nós temos sim que aprender a dialogar com aqueles que não pensam da forma que nós pensamos, e sem aquela arrogância de acharmos que somos superiores, que estamos com a razão, que é muito comum muitas vezes a nós espíritos. Nós achamos que sabemos tudo, sendo que os espíritos superiores que atuaram no processo da codificação espírita sempre reforçaram com o codificador, com Allan Kardec, pseudônimo de um grande intelectual francês, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, professor, educador, também um polímata, um poliglota, dominava várias línguas, um homem que navegava com facilidade pela cultura do seu tempo. Ele dominava tanto a astronomia quanto a gramática francesa. Conseguia fazer uma publicação, uma tradução de um poema do francês para o alemão ou vice-versa, com a mesma facilidade com que ensinava anatomia e fisiologia, apenas para se ter uma ideia da bagagem cultural deste homem que desempenhou uma missão muito importante na codificação do espiritismo. E os espíritos sempre enfatizaram, os espíritos superiores que atuaram através de médiuns junto a ele, sempre enfatizaram que aquilo que eles estavam trazendo nada mais era do que uma pequena ponta do grande véu que oculta os conhecimentos sobre a nossa transcendência, sobre a nossa espiritualidade. Então, nós espíritas, como Jesus já ensinava, nós precisamos aprender a humildade, porque mais que nós saibamos sobre as questões ligadas à vida após a morte, sobre as questões ligadas ao nosso ser espiritual, à nossa imortalidade, por mais que nós saibamos, isso não representa muita coisa do que nos falta saber, do que nos falta conhecer, do que nos falta aprender. Então, nós precisamos também, nos nossos conhecimentos, exercitar a humildade, estudar sempre. Nós que escolhemos o caminho do Espiritismo, nós temos um compromisso com o estudo, com a nossa formação dentro do Espiritismo. Não basta só vir assistir palestra, não basta só frequentar os grupos de estudo, não basta apenas ingressar nos grupos de educação mediúnica. Nós temos que ter um compromisso com a nossa formação espiritual dentro do Espiritismo. Hoje, para alguém que nasça, talvez não seja o caso de um ou outro aqui, para alguém que nasça dentro do meio espírita, e vamos estimar aí uma vida de 80, 90, 100 anos, é impossível ler, estudar, conhecer
todas as obras espíritas que já foram publicadas, mediúnicas ou não. Impossível, não há como fazer isso. E isso aumenta a nossa responsabilidade em estudar e conhecer pelo menos o mínimo necessário para circularmos com segurança entre os princípios básicos da doutrina espírita, entre as propostas básicas do espiritismo, a fim de conseguirmos nos compreendermos melhor e compreendermos a nossa condição de seres espirituais, a nossa condição de seres que vieram de um campo espiritual específico, de acordo com o nível da nossa consciência, de acordo com os nossos padrões de pensamento, de crença, de existir, de se expressar, de ser. Estamos aqui em função desse campo espiritual e a ele regressaremos depois que não estivermos mais aqui. Então sempre dizemos que por mais longeva, por mais longa seja a nossa passagem aqui pela Terra, ela é muito rápida. Por mais demorada que pareça aos nossos olhos, ela é um átimo de segundo em relação à eternidade, em relação àquele tempo que não temos como contar, porque os padrões de tempo no mundo dos espíritos não são os mesmos que para nós, a não ser naquelas zonas muito ligadas à crosta terrestre e que seguem os mesmos padrões da rotação e da translação da Terra, para as quais, em função dessas ligações muito imediatas com a forma de viver aqui, se espelham mutuamente, são quase idênticos. Por isso que muitos espíritos não têm compreensão nenhuma das questões espirituais, quando morrem, não entendem que morreram, porque tudo parece tão igual. Eles se constatam que estão vivos e muitas vezes continuam até no meio doméstico, às vezes atrapalhando em função da pouca compreensão que têm, encontram-se ali e nem se percebem que morreram. Vários filmes hollywoodianos exploraram essa questão, me vem à mente agora O Sexto Sentido, aquele com a Nicole Kidman, acho que é Os Outros, e por aí vai, né, que mostra, né, espíritos que desencarnaram, já estão no mundo espiritual, mas completamente alheios a essa condição. Não se percebem, né, porque sentem-se vivos, com as suas memórias, com as suas qualidades, os seus defeitos, são os mesmos. Não se percebem numa nova realidade mais ampla. E isso o Espiritismo nos propicia. Eu gosto muito de uma questão no Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo auxilia no processo que segue logo após da morte, é caracterizado por uma perturbação. Todos nós passaremos por ela, isso é inevitável. Assim como é uma perturbação para o espírito vir do campo espiritual em que ele está para cá, é um choque biológico muito grande o nascimento, a morte também é um choque biológico muito grande para o espírito. Independente da sua condição evolutiva, ele vai passar por um processo de perturbação, de perturbação, de inquietação, de confusão, até se ambientar essa realidade. É como quando estamos num ambiente escuro e saímos para um ambiente muito claro, né? No primeiro momento nós não conseguimos enxergar direito. A morte é mais ou menos isso, guardadas as proporções, os distanciamentos, mas apenas para se entender. Isso independe da condição evolutiva. É claro que aqueles que foram muito apegados à matéria, que não cuidaram de se melhorar, não foram pessoas boas, não se ajudaram, não ajudaram os outros, não produziram os bons frutos, né, que Jesus nos concita a todos produzir, por não terem se desenvolvido, né, usando essa metáfora de Jesus da árvore, a árvore produz frutos porque se desenvolveu, né, ela chegou no seu processo de completude.
E esse processo de completude se traduz na forma de produzir novas sementes através dos frutos que cada árvore, segundo a sua espécie, produz. Então, nós, seres humanos, muitas vezes não produzimos frutos ou bons frutos, muitas vezes por não nos desenvolvermos. E para produzirmos bons frutos, nós precisamos do crescimento interior. Nós precisamos engendrar nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, isso é muito importante. E, infelizmente, nem sempre nós conseguimos, muitos acabam desencarnando sem conseguir se desenvolver, e aí esse processo de perturbação é mais demorado. O espírito André Luiz narra na obra O Nosso Lar que ele ficou, no nosso tempo, na forma como a gente conta o tempo, cerca de 8 anos nesse processo de perturbação, sem entender o que estava acontecendo com ele, sem noção de espaço, de tempo, de lugar. Ele lembrava que estava no hospital, e depois, quando recobrou a consciência, já estava num lugar que não conseguia compreender nem descrever, sofrendo muito. E isso que André Luiz acredita-se tenha sido o grande intelectual brasileiro Carlos Chagas, foi uma das inteligências mais brilhantes que o nosso país já teve. Apenas para se ter uma ideia, uma intelectualidade muito desenvolvida. Mas outras questões não foram desenvolvidas. As questões do sentimento, as questões interiores, do coração, da alma, que precisam da nossa atenção. Se a gente vive aqui em função de uma realidade mais ampla, a gente não pode dar toda a nossa atenção só para o que está acontecendo aqui, só para o aqui e agora, só para as questões materiais. A gente também tem que buscar um equilíbrio na atenção que devemos devotar às questões espirituais no nosso desenvolvimento. Então isso é extremamente relativo, varia de um espírito para outro espírito. Assim como o processo do nascimento é igual para todos, ele é único, cada nascimento é único, o processo é o mesmo, mas cada nascimento, cada parto, seja natural, seja por cesárea, ele é único, não vai existir um igual ao outro. Com a morte é a mesma forma. E assim como é um processo que ocorre natural, tendo alguém para ajudar ou não, nas circunstâncias normais, mas que é algo sempre cercado de muitos técnicos, as enfermeiros, os médicos, principalmente os obstetras, os ginecologistas. Com a morte, da mesma forma do lado de lá, existem os espíritos que auxiliam nesse processo, embora ele se dê de forma natural. Os laços que nos prendem ao corpo se desfazem naturalmente. Mas assim como não existe nenhum nascimento igual ao outro, também não existe nenhuma morte igual ao outro. E o despertar de cada um do lado de lá da vida, do outro lado da vida, é próprio de cada um. Mas passamos por uma perturbação. Allan Kardec quer saber se o conhecimento do Espiritismo ajuda a diminuir essa perturbação. Se os espíritos que atuaram no processo da codificação espírita fossem proselitistas, estivessem interessados em angariar cada vez mais adeptos para o espiritismo, como infelizmente muitas religiões equivocadamente o fazem, porque estão à cata desesperada de mais e mais ovelhas para os seus rebanhos, onde muitas vezes exploram de uma forma vergonhosa a fé das pessoas, os espíritos teriam dito que sim, não, o conhecimento do espiritismo é essencial para diminuir essa perturbação. Quem é espírita não vai sofrer depois da morte. Eles não dizem nada disso. Observe a resposta dos espíritos, é mais ou menos assim. O conhecimento do espiritismo, sim, influencia na diminuição da perturbação após a morte, posto que o espírito antecipadamente compreendia
aquela experiência pela qual iria passar, a experiência da morte. Quem é espírita tem esse problema, não pode alegar desconhecimento. Sabe que depois da morte vem a continuidade da vida. É só uma mudança, é como se fosse uma mudança de moradia. A gente muda de uma casa para outra. Mas, né, a pessoa que mudou é a mesma, né? Mudou a casa, mas a pessoa é a mesma. A morte é mais ou menos assim, né? E eles seguem respondendo que o essencial é a consciência tranquila e a prática do bem. A consciência tranquila e a prática do bem. O conhecimento do Espiritismo, sim, nos ajuda a compreender a vida após a morte, mas a nossa situação do lado de lá vai depender da nossa consciência tranquila e do bem que nós fizemos aqui, dos bons frutos que produzimos. Então, os Espíritos dão uma lição e uma prova da sua superioridade ao não fazer proselitismo e ao chamar a atenção para aquilo que realmente importa, independente dos rótulos. Não importa se é espírita, se é católico, se é evangélico, se é umbandista, isso são rótulos, como os nossos próprios nomes, a nossa condição social, né? Isso são rótulos que são válidos aqui, para os sistemas sociais e econômicos que nós organizamos e dentro dos quais nós vivemos. Mas são rótulos, são cascas, eles não têm validade do lado de lá. E quem está familiarizado com a literatura espírita, muitas vezes constata isso, principalmente através dos romances, de Zilda Gama, Ivone Pereira, Chico Xavier e tantos outros, né? Médiuns que psicografaram vários romances de espíritos como Victor Hugo, Bezerra de Menezes, Emmanuel, fazem referências a espíritos, né, que aqui na Terra estavam, né, numa condição econômica muito elevada e que do lado de lá da vida acham que por terem ostentado essa condição deveriam continuar tendo as regalias que tinham aqui. Só que a vida após a morte é o país da verdade, situa cada um dentro da sua realidade psíquica, da qual nós não podemos fugir. Cada um é aquilo que traz dentro de si, os seus pensamentos, as suas crenças, o seu universo interior. Isso é o que nós somos. E é isso que segue conosco. E os espíritos que nos cercam o tempo inteiro, inclusive aqui agora, eles se aproximam da gente e se afinam conosco pelas nossas irradiações mentais, né? Pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Eles nos veem tal qual nós somos, sem esses rótulos, sem as cascas, sem nenhuma máscara que muitas vezes nós vamos construindo em torno do nosso ego para configurar a nossa personalidade, que nem sempre traduz a nossa individualidade. Mas os espíritos nos enxergam tal qual nós somos, nos veem por dentro, nos veem a nossa essência, né? E se não veem, percebem, isso independente da condição evolutiva, sejam bons, sejam maus, eles se sentem atraídos por nós ou repelidos de acordo com aquilo que identificam que há em nós. Daí a necessidade que nós temos do autoconhecimento, da autotransformação, de nos comprometermos com a nossa formação espiritual, com o nosso desenvolvimento interior, porque é para isso que estamos aqui. E até curioso, porque a fala que preparamos para hoje era completamente diferente da que estamos fazendo, mas muitas vezes, às vezes é preciso seguir os caminhos da intuição, porque havíamos preparado todo um histórico das filosofias da antiga Índia, que guardam harmonia direta com os postulados espíritas.
Inclusive Allan Kardec, quando fundou o primeiro centro espírita da história, que foi o Centro de Estudos Espíritas de Paris, no ano de 1858, ele fundou ao mesmo tempo a Revista de Estudos Espíritas, que traz como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. E no primeiro, era uma revista de periodicidade mensal, e no primeiro exemplar ele pede para que os leitores da revista que encontraram alguma referência em escritores, em pensadores, em religiosos, ou em textos das mais diferentes religiões, tanto do presente quanto do passado próximo, do passado mais remoto, na época dele, lembrando que Allan Kardec escreve com o olhar da segunda metade do século XIX, que guarde alguma relação com os princípios espíritas que encaminhasse para o Centro de Estudos Espíritas, a fim de se construir um acervo que pudesse confirmar que muitas das revelações que os espíritos faziam através de diversos médiuns já eram conhecidos de outros povos, de outras culturas, de outras épocas. E por isso se faz a distinção entre as crenças espíritas, os fenômenos espíritas, que são de todos os tempos e lugares, e a doutrina espírita, que é essa codificada, sistematizada, organizada por Allan Kardec a partir das revelações dos espíritos. O espiritismo é produto de um momento histórico bem determinado, que é a segunda metade do século XIX, quando essa doutrina se constitui e passa a ter uma história a partir daí, no campo das ideias humanas. Mas essa doutrina se ancora em textos muito antigos, que remontam até mesmo os Vedas e os Upanishads, que foram os primeiros livros que inauguraram a literatura religiosa da antiga Índia, ou até mesmo o livro dos mortos, utilizado pelos egípcios nos seus cultos tão minuciosos relacionados à morte, envolvendo inclusive o processo de mumificação. Então, nós encontramos pontilhado ao longo de toda a história da humanidade, principalmente ao longo da história das religiões, as ideias espíritas disseminadas em todas as partes, dando conta da nossa imortalidade, principalmente, e chamando a nossa atenção para ela. É impressionante quando os primeiros europeus vieram para a América, principalmente quando começaram a colonizar o Brasil e tiveram contato com os índios que habitavam o nosso litoral. Para eles, os índios não tinham religião, porque eles avaliavam os índios pelo olhar europeu da religião cristã já institucionalizada. Na época, lá no século XVI, ou o catolicismo, ou o luteranismo, ou o calvinismo que estavam se consolidando. Então, avaliavam os índios, a sua cultura, a sua religião, a partir desse viés, a partir desse olhar. Então, para eles, os índios não tinham religião. No entanto, a maioria desses colonizadores que escreveram relatos desses encontros fazem referência à espiritualidade dos índios, mesmo negando essa espiritualidade, né? Faziam referência à sua crença na continuidade da vida após a morte, fazia referência, no caso dos índios tupinambás, dos pajés, que através de vários rituais e cerimônias se comunicavam com o mundo dos mortos, né? Faziam referência a crenças na transmigração das almas ou reencarnação. Então, todas essas populações indígenas que habitavam a América, da Patagônia até o Alasca, todas elas não tiveram contato direto com nenhuma das zonas do Velho Mundo, todas elas desenvolveram no seu sistema de pensamento religioso essas ideias da imortalidade, da continuidade da vida após a morte, da comunicação com o mundo espiritual, e organizava suas vidas a partir delas.
ainda que em muitos casos são sociedades muito violentas, porque as suas condições de existência e as relações tribais e intertribais que mantinham entre si implicavam essa questão da guerra, né, o valor do guerreiro, né, eram sociedades violentas. Mesmo nesse contexto, elas estavam voltadas para a espiritualidade. E o pajé rivalizava com o cacique, por ser essa pessoa, nós diríamos, da análise do espiritismo, nós diríamos médium, era essa pessoa que fazia essa comunicação entre os dois mundos, entre o mundo de cá e o mundo de lá, sempre buscando através dos sonhos, observa a sabedoria indígena, através dos sonhos, através das visões, através das aparições, buscar orientações para se guiar aqui na Terra, coisa que nós precisamos fazer. Essas sociedades ditas impropriamente primitivas tinham essa intuição natural da vida espiritual, coisa que nós perdemos, nós precisamos resgatar, para buscar na espiritualidade orientação para as nossas vidas. E isso principalmente na intimidade de nós mesmos, que é uma intimidade muitas vezes obscura, que nós não conhecemos e dentro da qual nós precisamos fazer luz para nos percebermos como nós somos, para irmos aos pouquinhos nos desapegando das nossas máscaras, das nossas cascas, dos nossos rótulos, porque a morte é uma fatalidade. Ela nos espera logo à frente, né? E ela nos situa, repetimos mais uma vez, na realidade que nos é própria, que é a nossa realidade psíquica, mental, é o mundo dos nossos sentimentos. Então deixamos esse convite para estudarmos e refletirmos cada vez mais sobre o Espiritismo e utilizarmos essa ferramenta para transformarmos a nossa vida. Não adianta nós lermos todo o livro dos Espíritos, decorarmos as suas 1019 perguntas com as respectivas respostas, mas isso não servir para nos mudarmos, para nos melhorarmos, para nos transformarmos em pessoas melhores. De nada vale. Então, que nós utilizemos o Espiritismo como uma ferramenta da nossa transformação pessoal, da nossa melhoria, porque nós estamos aqui em função de uma realidade mais ampla, para expandirmos todos os potenciais do nosso eu, a nossa capacidade de amar, de servir, de ajudar, de perdoar, de estar presente na relação com os outros. É para isso que nós estamos aqui. E nunca será demasiado repetir que cada um está no lugar que precisa estar, com as pessoas que precisa estar, para aprender e para ensinar, para crescer e para ajudar os outros a crescerem também, para se perdoar em função das suas limitações, mas principalmente para perdoar os outros em função das suas limitações e estarmos com o nosso coração sempre aberto para receber o outro e para ajudar o outro. Então agradecemos a atenção generosa e paciente de todos e pedimos a Jesus, o nosso Mestre, que siga nos abençoando e nos ajudando nessa grande jornada que é indefinida, em busca de compreendermos melhor a nós mesmos e a nossa imortalidade. Que Jesus nos abençoe.